Ok, onde está aqui? Aqui está. O vídeo do pastor Augusto Nicodemos, que algumas pessoas nos comentários disseram que eu o chamei de maçom, que eu critiquei, mas vamos tocar a primeira parte que foi tocada no outro Hangouts e depois daremos continuidade, já que é um vídeo de quase 1 hora de duração. E eu vou fazer interrupções para que vocês prestem muito bem atenção. Vamos lá. Hoje eu queria ver com vocês a respeito de um assunto que tem sido motivo de grande debate dentro da nossa denominação, que é a questão da maçonaria. É uma questão antiquíssima e foi causa da primeira divisão na igreja, uma das causas da primeira divisão que aconteceu na nossa denominação no início do século XX, 1902, por aí. Prestar atenção, essa praga dessa infiltração da maçonaria já vem acontecendo desde 1902 na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, desde 1902, eles já vinham enfrentando esse problema. Agora, vai vendo! Havia a questão maçônica foi levantada, porque tinha muitos pastores e presbíteros e membros da igreja que eram maçons. Escutaram? Muitos pastores, muitos, não poucos, muitos pastores e presbíteros da igreja presbiteriana que eram maçons. Continuando. E dentro da igreja se levantou a consciência de que era preciso que a maçonaria e o cristianismo eram incompatíveis uns com os outros, um com o outro. E houve uma grande discussão sobre isso. A essa altura estava havendo também discussão a respeito de outras questões, como a presença dos missionários americanos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Havia um grupo que queria a independência da igreja. E também, por incrível que pareça, o Mackenzie, na época era a escola Mackenzie, Esse mesmo Mackenzie, que se não me engano, em 2015 ou 2014, convidou o Jeanos Sífilis Willis para fazer uma palestra sobre ideologia de gêneros. Quem é presbiteriano sabe o significado do Mackenzie. Também estava no meio dessa discussão, que como ela deveria ser regida a escola, se o conselho que regiu o Mackenzie era para ser feito de nacionais ou de missionários estrangeiros. E a igreja não chegou a uma conclusão. Em 1902, por aí 1906, eu não lembro bem da data, não tenho certeza, saiu um grupo da Igreja Presbiteriana do Brasil se pronunciando contra a maçonaria, se pronunciando contra a presença dos missionários estrangeiros e fundaram a IPI. Entenderam? Em 1902 ou 1906, ele não sabe precisar o ano corretamente, saiu um grupo de pessoas que não aceitavam a maçonaria dentro da igreja e fundaram a Igreja Presbiteriana Independente. Houve uma cisão, uma separação, porque aquelas pessoas que saíram não aceitaram mais comungar com outros que aceitavam pastores maçons. Continuando. Igreja Presbiteriana Independente. Então, hoje, a IPI existe por conta dessa divisão. E aí, no que diz respeito à maçonaria, na Constituição da Igreja Presbiteriana Independente, que não é a nossa denominação. Escutaram bem? A IPI, que resultou da cisão, e na Constituição da Igreja consta que um maçom não pode ser pastor ou membro da IPI, o que não é o caso da Igreja do Augusto Nicodemos, que é a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Continuando. Está escrito que é proibido, que não aceitará como membro quem for parte de qualquer seita secreta, especialmente da maçonaria. A nossa igreja, a IPB, resolveu ficar com os maçons. Escutaram, meus amigos? A nossa igreja, IPB, resolveu ficar com os maçons. Tá claro isso? Eu chamei alguém de maçom, ele mesmo confessou que a igreja da qual ele é pastor, e como ele confessa ao longo desse vídeo, ele tem vários amigos que são pastores e também maçons. Então, vai vendo.
Só que, à medida que os anos foram passando, né, voltou outra vez o assunto. Mas a maçonaria tem coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus e tal. E o nosso Supremo Conselho foi adiando o assunto, então chegou a fazer recomendações. Nunca proibiu, mas fez recomendações. Recomenda que... Nunca proibiu. Fez recomendações. Como que fala, olha, não faça isso, não é bom que você faça aquilo. Quer dizer, a minha... É até um ditado assim um pouco chulo, mas é o que mais se encaixa no momento. A minha falecida avó dizia assim, meu neto, quem com porcos se mistura, farelo come. Que os oficiais da igreja não sirvam a maçonaria, sempre recomendando, né? Nunca tomando uma posição assim mais radical, até o Supremo Conselho do ano passado, quando a igreja resolveu, primeiro, que ela não aceita mais membros que sejam maçons, ou seja, a partir daquela decisão, os conselhos das igrejas, quando forem receber novos membros, geralmente se faz um exame, não é isso? Se faz um questionário. E agora uma das perguntas vai ser, você é membro de alguma seita secreta, de alguma organização secreta, de maçonaria? Se a pessoa disser que é, então vai ser colocada a escolha para ela. Ou você deixa a maçonaria para ser recebido na igreja, ou então nós não podemos lhe receber. Muito bem. Basicamente, essa foi a primeira parte. Eu deixei tocar um pouquinho mais, já tem 3 minutos e 21 segundos, eu deixei tocar acho que até 7 minutos. Mas agora eu vou mostrar para vocês a segunda parte. Tá aqui, vamos para o minuto 20:41, se não me engano. 20:41. 20:40, tá aqui, vamos lá. Opa, agora vem comercial. Put away the spray paint. With Fiverr, brand recognition is just... Então, é justo que a gente limpe o terreno, né? E diga que tem certas coisas que são alegadas contra a maçonaria e que não são verdade. Por exemplo, o fato de... Vou repetir o que ele disse, porque devido ao comercial, talvez você não tenha prestado atenção. Voltando aqui, vamos lá. Contra a maçonaria, na verdade, não procedem. Parte da ignorância... Só um pouquinho, veja, ele defendendo a maçonaria. Augusto Nicodemos, esse que está aí no vídeo, defendendo a maçonaria. Vou voltar aqui. Tá aqui. Quarto lugar, acusações injustas e improcedentes contra a maçonaria. Para ser justo com a maçonaria... Para ser justo com a maçonaria, vai escutando. Senta aí, respira fundo, toma um pouquinho d'água, um pouquinho de café, porque agora vem pedreira. Eu verifiquei que muitas coisas que são ditas contra a maçonaria, na verdade, não procedem. Parte da ignorância, de preconceito. Então, é justo que a gente limpe o terreno, né? E diga que tem certas coisas que são alegadas contra a maçonaria e que não são verdade. Por exemplo, o fato de ser uma sociedade secreta. Não é que não é verdade, é que não faz sentido. A gente não pode ser contra a maçonaria só porque ela é uma sociedade secreta. Como não podemos ser contra a maçonaria só porque é uma sociedade secreta? Se o próprio Yeshua disse que aquilo que é falado no eirado deve ser anunciado também nos montes, que devemos pegar uma vela e colocar sobre a mesa para iluminar toda a casa e não de baixo. Quer dizer, tudo tem que ser feito às claras. Se é secreto, se é algo secreto, por si só já é demoníaco. Então vai vendo, pessoal. Na própria igreja, a reunião do conselho é secreta. Aí ele compara a reunião do conselho da Igreja Presbiteriana Brasileira com o secretismo da maçonaria. Palavras do Augusto Nicodemos. Vai vendo. Ninguém pode entrar na reunião do conselho, a não ser que o conselho convide. Aliás, é a única reunião dentro da IPB que é secreta. Aliás, eu, como pastor, presidente do conselho, sempre digo aos meus presbíteros, o que está sendo dito aqui não pode ser dito nem para a esposa, tá? Porque ali nós tratamos da vida das pessoas, tratamos de problemas, às vezes, íntimos da vida das pessoas, problemas que nos chegam. Então, imagine se os membros do conselho começarem a conversar para a esposa e a esposa liga para alguém, olha, estou pedindo oração para o Zefinha, que está passando tal. Aí Zefinha, aí Maria já vai ligar para a Joana e dizer, olha, a esposa do prefeito tal está pedindo oração para o Zefinha, daqui a pouco tem uma corrente de oração na igreja para o Zefinha.
E o problema dela, a igreja toda já sabe. Então nós temos reunião secreta também. Então não é porque é uma sociedade secreta, porque às vezes o sigilo, não tem nada demais com sigilo, né? Então, sigilo é uma coisa, secretismo é outra. Sigilo, por exemplo, a minha vida privada não interessa a ninguém, somente a minha e a minha esposa, como a sua também. Então, quer dizer, é sigilosa. Ainda que nos dias de hoje não há nada mais em sigilo, não é mesmo? Porque com Google, com Facebook e por aí vai, eles estão vasculhando a nossa vida. Mas isso... Opa, isso é sigilo. Tá vendo aí? Eu falei em Google aqui, apareceu logo a minha secretária do Google aqui. Isso é sigilo. Agora, secreto é outra coisa completamente diferente. Vamos lá. Então, nós não vamos usar esse tipo de argumentação. Sou contra a maçonaria porque é uma sociedade secreta. Bom, aí teríamos que ser contra também a nossa própria igreja. Também a questão de fazer juramentos. Tem muita gente que diz que é contra a maçonaria porque o maçom, a pessoa para ser iniciada na maçonaria, ela tem que fazer juramento de lealdade, de segredo e uma série de outras coisas. Bom, a nossa confissão de fé, ela fala que existem juramentos que podem ser feitos. Então, o ato de você fazer um voto, empenhar sua palavra, fazer um juramento, que a Bíblia chama de juramento legal, em si não seria problema. Vejam, meus amigos, eu estou colocando o áudio, palavras textuais da própria boca do pastor Augusto Nicodemos. Ele compara um voto bíblico que vocês já fizeram, que eu já fiz, com o juramento maçônico. O juramento maçônico consiste da seguinte forma: a pessoa que quer ser iniciada na maçonaria, primeiro que ele é chamado de profano. Primeiro que é chamado de profano. Por exemplo, se hoje para amanhã eu quiser me tornar um maçom, primeiro eu tenho que ser aceito, e eles vão vasculhar toda a minha vida. Antigamente era por convite, hoje a própria pessoa se autoconvida. Então, faz uma investigação, e eu sou considerado um profano. Aí eu sou levado para a câmara interior da loja, com os olhos vendados, com a camisa aberta, uma corda no meu pescoço, com uma bainha da perna direita ou esquerda dobrada até a altura do joelho, e 2 maçons me levam. E aí vem o maçom responsável pela loja, de alto grau, e pergunta: de onde vens? E aí aquele profano tem que falar o seguinte: eu venho das trevas e quero conhecer a luz. Então, como pode um pastor que se diz ser lavado e remido pelo sangue de Yeshua dizer que veio das trevas para conhecer a luz? Então, não bate, pessoal. Não bate. E comparar um voto entre uma pessoa e o Criador dos céus, da terra e do mar com um voto maçom, isso é no mínimo, odioso, hediondo. Não dá, sinceramente não dá. É algo que causa repulsa, causa asco, vontade de vomitar. Não dá, pessoal. Ainda agora meu filho fez 18 anos, está fazendo 18 anos esse ano. Ele se apresentou ao serviço militar, foi dispensado, e aí teve que ir lá ao quartel para jurar a bandeira. Poxa, peraí. Comparar o juramento à bandeira, que é um símbolo nacional patriótico, com um juramento maçônico? Não, peraí, aí é golpe baixo. Uma cerimônia que os reservistas, o pessoal que é dispensado, vai lá e jura a bandeira. É um juramento que é exigido pelo nosso país. Eu sei que Testemunho de Jeová não gosta de fazer isso, né? Mas o cristão, porque respeita as autoridades constituídas, faz o juramento de patriotismo. Não tem problema nenhum com isso. Ele não vê dificuldade com isso. Então não é porque tem juramento na maçonaria que nós vamos ser contra ela, né? Por conta disso, né? Não é por conta disso. É claro que se o juramento for por uma coisa ilícita, aí sim, aí já é outra coisa. Se for, não basta com a pessoa, o candidato, ser considerado um profano, com a camisa aberta, com uma corda no pescoço, e ainda o juramento é o seguinte:
Se eu falar alguma coisa, que a minha língua seja arrancada, que o meu coração seja aberto, e eu venho das trevas para conhecer a luz. Então, se for uma coisa ilícita, não, tá de brincadeira. Sinceramente, Billy, Bunny, Belinha, pode latir à vontade aí, porque tá dando nojo. Tá? Mas um juramento de manter segredo sobre isso, aí não deveria haver. Isso aí é improcedente. Também alguns dizem que são contra a maçonaria porque, por causa do caráter frívolo e leviano das cerimônias, rituais e objetos usados. Então, os goteiras, né, o pessoal que foi maçom e que agora revela os segredos, eles dizem que tem umas coisas, eles se vestem de avental, tem toda uma paramentação, tem espada, tem rituais curiosos, né, de atravessar determinadas portas, e tem umas coisas lá que parecem bobagem, né? Como é que gente adulta, grande, já de bigode, barba, barriguda, fazendo aquelas coisas lá. Bobagem. É bobagem. Ele fala que é bobagem. Adoração ao diabo é bobagem. Falando nisso, prepare e deixa aí a sua Bíblia já aberta em Ezequiel 8, que terminando esse áudio nós vamos destrinchar Ezequiel 8, que é o mesmo capítulo que ele tem na Bíblia dele. Vamos lá. É um negócio estranho, é um negócio bobo de criança, né? Então eles acham que isso aí é bobagem. Bom, esse tipo de crítica é subjetiva, pois o que pode parecer para alguns pode ser revestido de sentido altamente simbólico. Então, é um tipo de crítica que eu acho que não vale a pena ser feito. Continuando aqui com o áudio. E de fato não existe. Quem acusa a igreja presbiteriana de ser machista porque não tem mulheres pastoras, a maçonaria é pior ainda, não tem mulher maçom. Não tem maçonaria feminina, a não ser, eu soube que existe alguns casos em que tem maçonaria feminina, mas que geralmente não são reconhecidos, né? Então a mulher não entra na maçonaria. E há também, dizem, preconceito contra isso. Já deve ter havido, porque eu conheço pessoas, eu conheço inclusive um presbítero que é afrodescendente, mas que é maçom. Então, tá vendo aí? Ele conhece um presbítero que é afrodescendente e também maçom. E ao longo do vídeo ele vai relatando que ele tem vários amigos que são pastores, presbíteros e também são maçons. Continuando. No Brasil, onde a nossa cultura é tão rica, não é? Onde o preconceito, pelo menos, não é tão evidente como em alguns lugares, outros. Então, eu creio, como os mormons, quando começaram, eles diziam que os que não fossem da raça caucasiana, eles eram descendentes de Caim, e você não tinha mormon aqui no Brasil que fosse negro na origem. Mas aí depois o profeta lá teve uma revelação de que Deus mudou a situação e passou a aceitar. Então pensa numa igreja preconceituosa, né, como é o mormonismo também. Então eles acusam disso aí. Bom, no máximo que a gente pode dizer, eu acho que eles são mesmo machistas e racistas, né? Pois não. Judeu, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu nunca ouvi nada contra judeu. Nunca ouvi. Agora, eu acho que são machistas e elitistas. Agora, o máximo que a gente pode dizer, tratando eles assim em termos de coerência, é que eles dizem que a maçonaria é uma fraternidade universal. Não é. Se exclui determinadas raças e o gênero feminino, então como é que pode ser uma fraternidade universal? Uma fraternidade machista e elitista. Não exclui. Então essas são das críticas que fazem contra a maçonaria. Dizem que é um culto satânico. E isso aqui foi que deu rolo no Supremo Concílio, porque no documento que foi apresentado no Supremo Concílio, o primeiro documento para ser discutido, ele falava das inconsistências da maçonaria, mas não chegava a dizer que a maçonaria era satânica, tá certo? Ou que era bruxaria. Só que entrou um substitutivo apresentado por um pastor muito eloquente que movimentou o Supremo Concílio todo, o plenário todo, e nesse documento fala que é como a feitiçaria. E aí os maçons ficaram revoltados. Por isso que esse maçom entrou na justiça, né, contra o pastor que propôs isso aí. Veja bem, um maçom, pastor da igreja presbiteriana, se sentiu ofendido porque um outro pastor falou que a maçonaria é feitiçaria.
entrou na justiça contra o pastor da mesma igreja. Olha a confusão, meus amigos. A que ponto chegou essa bagunça? A que ponto chegou essa feira? Continuando. Porque ficou muito pesado. Veja só, alguns consideram a maçonaria como um ritual satânico e que o Gadu, ali invocado, é na realidade Satanás. Gadu é o deus da maçonaria, mas ele significa o grande arquiteto do universo. Grande arquiteto do universo. Então esse nome, grande arquiteto do universo, ele foi escolhido de tal maneira que as pessoas de qualquer religião podem invocar o Gadu. Porque quer que ele seja Alá, que ele seja o Deus dos cristãos, o Deus dos judeus, ou o Deus hindu, mas toda a divindade é vista como sendo a construtora do universo. Então eles pegaram uma definição muito vaga de Deus, e onde você pode, se você, por exemplo, é cristão e é maçom, você entende que Gadu é o Deus da Bíblia, né? Se você é um muçulmano, você entende que Gadu é Alá. Então eles chamam de Gadu. Só que o pessoal diz que esse Gadu é um demônio, né? Eles dizem que é um falso deus, é um deus da maçonaria. O pessoal diz, quer dizer, ele mesmo não toma posição, né? O pessoal diz que esse Gadu é um demônio. Então, olha, sinceramente, que decepção. Recentemente, eu devia ter trazido essa informação, saiu um relatório a respeito das divindades que existem no Brasil, e pela primeira vez, nesse relatório, apareceu Gadu como sendo uma divindade. Os maçons, naturalmente, não aceitam, porque eles dizem que maçonaria não é religião. É a maior discussão deles, é dizer que a maçonaria não é uma religião. É uma comunhão, é uma fraternidade que tem fins sociais, filantrópicos, mas não é religião. O pessoal diz, mas como não é religião? Tem um Deus, Gadu, tem um livro que é colocado em cima de um altar e que é lido durante todas as sessões, que é chamado Livro da Lei, e no caso do Brasil esse livro da lei é a Bíblia, mas se for maçonaria lá no Islã é o Alcorão. Tem um sistema de salvação, tem rituais, tem juramentos, tem oração, como não é uma religião? Então a grande briga é essa. Os maçons dizem que não é religião. Dizem que tem aspectos religiosos, mas não é uma religião. E aí os inimigos dizem, mas é claro que é uma religião, por isso que é incompatível com o cristianismo. O cristão não pode ter duas religiões, né? Ou ele é cristão ou ele não é. Não pode orar a Gadu e ao Deus de Jesus Cristo. Então, preste bem atenção no que ele está falando aí. Um cristão não pode ter duas religiões. Ou crer em Jesus ou crer em Gadu. Depois, ele mesmo vai se contradizer. Prestem muito bem atenção. Está aqui, ó, minuto 29 com 58 segundos, ele disse isso. Daqui a pouquinho, ele vai se contradizer. Vai por aí. Sim, esse aqui é interessante, veja só. Eu acho que isso aqui não procede. Está dizendo que ninguém pode ser maçom e crente verdadeiro ao mesmo tempo. Estão vendo? Eu acho que isso não procede, porque estão dizendo que ninguém pode ser maçom e crente ao mesmo tempo. Agora, escutem, respira fundo, belisca a orelha, relaxa, toma mais um gole de café, uma talagada, também água, respira fundo, senta aí no sofá para você e fecha a boca para você não vomitar. Tem gente que diz que os crentes que estão na maçonaria, na verdade, eles não são crentes, porque se fossem, eles já teriam saído da maçonaria. Eu não penso assim. Eu acho que podemos ter um crente verdadeiro, que está enganado, porém, está com julgamento sem estar muito correto, e que está na maçonaria. Ele está errado, mas não significa que porque ele é maçom, ele é um descrente. Necessariamente. Eu não creio nisso. Eu conheço gente crente, pelo menos parece ser crente, e que foi maçom ou que é maçom. Então, ele conhece gente que é crente, que parece ser crente, que foi ou é maçom. Olha, pessoal, eu vou vomitar. Vou vomitar. Billy, Buddy, Belinha, cadê a mãe? Mãe está tomando banho? Meu pai, me socorre que eu vou vomitar. Eu estava conversando com um que disse que entrou na maçonaria com 25 anos de idade, um dos crentes mais firmes que eu conheço, porque tinha um pastor de uma igreja que era maçom e o iniciou na maçonaria, né?
Ele frequentou 3 anos, até que um dia o pai dele chegou para ele e disse assim: rapaz, larga esse negócio de maçonaria, tu não tem o que fazer na igreja, não? Tu vai para essas reuniões na loja, se encontra o maçônico e tudo, por que não trabalha no PH da igreja? Vai fazer as coisas da igreja, larga esse negócio de maçonaria. E ele largou desde 1970 e poucos a maçonaria. Mas ele era crente verdadeiro, apenas não sabia, não entendeu, não viu e assim por diante. Então, essas são algumas coisas que eu queria dizer a começo.